Vamos ler juntos os primeiros 8 versículos do capítulo 26 do livro dos Atos dos Apóstolos. Amém? Atos 26, do versículo 1 até o versículo de número 8. Quem puder ler aí, então, de pé esses 8 versículos, hoje na ceia, dia especial, oremos juntos ao Senhor. Atos 26, de 1 a 8, todos. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? O tema que nós vamos tirar hoje aqui nesse texto, esse texto é uma das defesas que o apóstolo Paulo teve o direito de fazer no tribunal aonde ele estava sendo julgado, um tribunal romano, mas quem entregou Paulo a esse tribunal romano foram os religiosos do judaísmo, os religiosos da religião judaica. Entregaram o apóstolo Paulo porque, irmãos, uma das coisas que nós aprendemos desde o primeiro século do cristianismo e que nós vemos aqui registrado na palavra de Deus é que o primeiro fator de perseguição contra o Evangelho de Cristo não provém do mundo, não provém da sociedade ímpia, não provém do mundo sem Deus. O primeiro fator de perseguição contra o Evangelho de Cristo é o fator religioso. Jesus foi perseguido por religiosos. E foram esses religiosos que entregaram Jesus ao poder do Império Romano, ao poder político, judiciário do Império Romano. Foi por isso que Pôncio Pilatos lavou as mãos, porque ele não queria condenar Jesus, muito menos à morte, não viu nele crime nenhum. Os pagãos, homens sem religião, não viram crime nenhum em Jesus. Mas ele estava ali sendo entregue a eles por religiosos. Religiosos é que quiseram matar Jesus.
Os religiosos do mundo judeu, os religiosos judaicos. Foi por causa disso que surgiu, que foi criado, e nós conhecemos na língua portuguesa, o verbo judiar. E o substantivo judiação. O que é uma judiação? O que é judiar? É fazer aquilo que os judeus fizeram com Jesus. Foi uma perseguição religiosa, ok? Os piores terroristas da face da terra são os terroristas que crucificaram o Filho de Deus. A crucificação de Jesus foi o pior ato de terrorismo da história da humanidade. E o profeta Hanani, lá no Antigo Testamento, ainda no contexto do livro das Crônicas, foi enviado por Deus para dar uma profecia para Israel, que assim como Israel abandonou o Senhor seu Deus, assim como Israel não recebeu o Filho de Deus, a profecia para Israel é essa: haverá guerras contra ti. Haverá guerras contra ti. O povo religioso é o povo que não conhece Bíblia, e por não conhecer Bíblia, fica chamando Israel de terra santa. Israel não é terra santa. Israel é a pior nação do planeta. Por quê? Porque Israel foi a única nação do planeta mais preparada por Deus, não durante séculos, durante milênios, para receber Jesus. E quando Jesus chegou, Israel o rejeitou, o odiou, o execrou, o perseguiu e o crucificou. E a última palavra de Jesus para a capital de Israel, Jerusalém, foi: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhinhos debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas tu não quiseste. Por isso, de agora em diante, a tua casa ficará deserta, até o dia em que aprendas a dizer: Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Esse dia não chegou ainda não. Israel não aprendeu. O judaísmo é uma religião anticristã. Todo mundo fica curioso, quem será o anticristo? O anticristo vem de uma religião anticristã. O judaísmo na face da terra, nas milhões de sinagogas espalhadas pelo mundo hoje, é uma religião anticristã, é uma religião contra Jesus Cristo, é uma religião contra o Novo Testamento, é uma religião contra o Evangelho de Jesus Cristo. Judeus continuam odiando Jesus Cristo, mas eles recebem os ignorantes cristãos que vão para lá, pensando que é terra santa. Eles recebem por causa dos dólares que eles levam e das bugigangas religiosas que eles compram. Isso enriquece Israel. Então ele deixa os cristãos lá fazendo as suas peregrinações, porque eles recebem deles. Israel é a nação mais belicamente armada para qualquer guerra, e quem deu dinheiro para eles e também para os muçulmanos que vivem lá são os cristãos ignorantes que vão visitar uma terra que eles pensam que é santa. Não é
terra santa. É a Bíblia que ensina isso. A Bíblia que ensina isso. Estude a carta aos Gálatas e você vai ver o apóstolo Paulo dizer que a Jerusalém da terra é uma terra escrava, é uma cidade escrava. A nossa Jerusalém é a Jerusalém do alto, ela é livre e é para ela que nós estamos peregrinando no único caminho que é Jesus. Aqui eu não faço excursão para Israel, eu faço excursão para Nova Jerusalém. E a excursão para Nova Jerusalém é somente na pessoa de Jesus. E eu não sou antissemita. Eu falo hebraico, eu sou professor de hebraico, eu sei a língua deles, mas não vou visitá-los nunca. Porque não é uma terra boa, é a terra, todas as terras, todas as nações derramaram sangue de pessoas para se estabelecerem, e vão pagar por isso. Todo sangue derramado vai ser cobrado por Deus. O Brasil, Estados Unidos, qualquer nação na terra, se estabeleceu na terra derramando sangue de muita gente. Mas Israel, além de derramar o sangue de muita gente, derramou o sangue de Jesus. Todo sangue derramado pelas nações foi sangue de pecadores, mas Israel derramou o sangue do homem mais santo, que pregou o evangelho da paz, o evangelho do reino em toda a nação de Israel durante 3 anos e meio. E o que ele ganhou com isso? Ódio, morte e crucificação. Israel não é terra santa, tira isso da sua cabeça. Um israelense, ele só pode ser salvo assim como qualquer brasileiro, como qualquer japonês, como qualquer africano, se converter a Jesus Cristo, deixar de ser judeu e se tornar cristão, convertido a Jesus Cristo, porque fora de Jesus Cristo não há salvação. Por isso que Jesus Cristo e o cristianismo e os seus apóstolos, o apóstolo Paulo, que estamos lendo aqui no livro dos Atos, foram perseguidos primariamente, não pela sociedade civil, não pelos governos civis, foram perseguidos por religiosos. Jesus não veio formar religiosos, ele veio formar homens espirituais. O cristianismo bíblico não é uma religião. Ser cristão não é ser religioso. Quem é religioso não é cristão, de acordo com a palavra de Deus. Cristão não tem religião, cristão tem Cristo. Cristão tem Cristo. Cristãos não são membros de uma religião. Cristãos são membros do corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça, e eles são comandados por essa única cabeça, Jesus. Esse é o povo que vai morar no céu. Essa é a nação espiritual cujo Deus é o Senhor. Salmo 33:12, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Então é isso que nós estamos vendo aqui, cada domingo, meditando no livro dos Atos dos Apóstolos, a partir da prisão do apóstolo Paulo, que vai levar até o fim do livro dos Atos dos Apóstolos, preso em Roma, porque ele teve, como cidadão romano, que apelar para o tribunal de César, para o tribunal de Roma, porque
Os tribunais, as prisões romanas por onde ele passou, queriam soltá-lo. E se ele fosse solto, os judeus iriam assassiná-lo. O que os religiosos judeus queriam fazer com o apóstolo Paulo era assassiná-lo, porque eles já foram os assassinos, os homicidas do Filho de Deus, e foram responsáveis pela morte de todos os apóstolos e dos discípulos de Cristo, famílias inteiras de cristãos no século I e no século II. Religião abomina Jesus. Jesus não faz parte de nenhuma religião. E se alguma religião fala de Jesus, esse Jesus que eles falam é falso. Não é o verdadeiro. Não é o Jesus aqui da Bíblia. O Jesus aqui da Bíblia, ele não é líder de nenhuma religião, ele não é fundador de nenhuma religião, ele não veio trazer nenhuma religião. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele veio trazer vida, vida em Cristo Jesus. E por isso Paulo, que era um religioso, foi convertido, e ao ser convertido ele declarou, Gálatas 2, 19 e 20, eu estou crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, e a minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. No início dessa palavra que nós lemos aqui, do depoimento de Paulo, ele confessou isso: eu era da seita mais rigorosa do judaísmo, eu era fariseu. Como fariseu, Paulo tinha sido formado aos pés de Gamaliel, na escola rabínica do Rabi Gamaliel. E por ser formado nessa religiosidade judaica, ele perseguiu os cristãos, ele matou os cristãos, ele aprovou que cristãos fossem apedrejados até a morte, como aconteceu no capítulo 7 com o diácono Estevão. Oi Cecília, tudo bem? Como aconteceu com o diácono Estevão. Então, e agora, convertido a Cristo Jesus, ele agora está sendo perseguido pelos seus antigos colegas de religião. Os antigos colegas religiosos do apóstolo Paulo, que não se converteram a Cristo, agora estão odiando Paulo, porque ele foi convertido. Toda pessoa verdadeiramente convertida é odiada no mundo e é odiada pela religiosidade mundial. A religiosidade mundial pertence ao âmbito do domínio de Satanás. Por isso, religião odeia o Evangelho e odeia a Cristo. Aprenda isso, porque tem muito pastor pregando por aí e igreja pregando por aí que nós somos da religião evangélica. Ser evangélico não é ser religioso. Essa religião não existe. Não existe religião cristã. E quando alguém chama religião de cristã, esse Cristo é falso. Ele não é a cabeça dessa religião. Ele é a cabeça da sua igreja, a comunidade daqueles que foram alcançados pela sua graça, remidos pelo seu sangue, perdoados na sua morte, justificados na sua ressurreição e batizados com o Espírito Santo na sua glorificação. Esses são os que vão morar no céu, os que Jesus chamou de poucos escolhidos, em Mateus 22:14. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. E a minha oração, a minha esperança é que cada um de vocês seja parte desses poucos escolhidos, porque quem não é, já está perdido. Isso é o Evangelho de Jesus, que não é pregado mais hoje. Hoje em dia é pregado aí uma espécie de cura religiosa.
terapia religiosa, para as pessoas se sentirem bem, confortáveis no seu pecado, sem conversão, sem santificação e sem transformação de vida. Jesus não é assim, não. Jesus chama o pecador e diz: eu te perdoo e te dou uma ordem, vai e não peques mais. Aleluia. Porque é assim que chegaremos na casa do Pai. Enquanto o apóstolo Paulo estava fazendo a sua defesa, ele toca em vários pontos muito importantes da Bíblia Sagrada. O ponto que ele toca aqui no início da sua defesa, diante aqui do rei Agripa, é esse tópico importantíssimo. Repita depois de mim, diga: ressurreição. Amados, a ressurreição é uma doutrina exclusivamente bíblica e exclusivamente cristã. Doutrina de Jesus Cristo. Não existe ressurreição em nenhuma religião da terra. A verdadeira ressurreição. Existem falsas ressurreições. A verdadeira ressurreição, não. Por isso que toda vez que o apóstolo Paulo teve a oportunidade de se defender diante de um tribunal, esse foi um dos temas principais que ele usou: a ressurreição. Muito bem, o texto que nós lemos hoje está dentro aqui desse texto maior, que vai do capítulo 25, versículo 23, até o capítulo 26, versículo 32, cujo título é, diga, realização da audiência. A audiência aqui foi uma audiência especial que o governador romano Festo programou para que o rei, que era o César da época, que era o imperador do Império Romano da época, chamado Herodes Agripa II, com a sua esposa Berenice, que aliás era irmã dele, ouvissem. Audiência significa lugar de ouvir. Ouvissem, as acusações contra Paulo e ouvissem Paulo se defender, o que Paulo alegava, o que Paulo tinha para falar em sua defesa. A realização dessa audiência ocupa aí todo esse texto que vocês estão olhando aí na tela e que nós já começamos nele na sua maioria. O que nós já vimos nesse texto? Nós já vimos no capítulo 25, do versículo 23 ao 27, diga, apresentação de Festo. Festo era o governador romano da região da Cesareia, ali às margens do mar Mediterrâneo, onde Paulo estava preso. E nós terminamos há 15 dias atrás esse texto aqui, que Festo, o governador Festo, apresentou em audiência pública, judiciária, o apóstolo Paulo para o rei Agripa e a sua esposa Berenice. Hoje nós começamos a ler aqui esses 29 primeiros versículos, Atos 26, de 1 a 29, nós só lemos até o 8, e esse texto todo aí, intitula-se assim, diga, testemunho de Paulo. Paulo não apenas usou esse tempo para se defender, mas aproveitando essa oportunidade, ele deu testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus para o governador Festo, para o rei Agripa, sua esposa Berenice e as autoridades civis romanas que estavam ali e também as autoridades religiosas judaicas que estavam ali para condená-lo. E os versículos 30 e 32, que serão os últimos versículos do capítulo 26, o título é, diga, fim da audiência.
terminando o 26, nós teremos somente 27 e 28, né? E terminamos o livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos meditando no livro dos Atos dos Apóstolos há muito tempo, desde antes da pandemia, versículo por versículo. Já fomos do capítulo 1, versículo 1, e hoje nós chegamos no capítulo 26, o testemunho de Paulo. E esse testemunho de Paulo, que vai do 26, do 1 ao 29, está dividido assim. Paulo começou a desenvolver o seu testemunho nos versículos de 1 a 23. Diga, desenvolvimento do testemunho. Aí o versículo 24, que está isolado aí, teve uma, diga, interrupção. O governador Festo interrompeu Paulo. Que isso, Paulo? Você está doido? Você está maluco da cabeça? Você estudou demais e os teus estudos subiram a tua cabeça. Você está maluco com essas histórias que você está contando? E aí Paulo conclui o seu testemunho do 25 ao 29. Diga, conclusão do testemunho. Nós começamos hoje a abordar o desenvolvimento do testemunho. Lemos os primeiros 8 versículos e paramos no versículo 8, onde Paulo, diante daquelas pessoas, judeus e romanos, autoridades judaicas e autoridades romanas, olha a pergunta que ele lançou para eles: por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Repitam. Paulo, aproveitando o seu depoimento diante daquele tribunal, para falar de um dos temas mais importantes da Bíblia, que é a ressurreição. Glória a Deus. A Bíblia fala de 2 tipos de ressurreições. 2 tipos de ressurreições. O primeiro tipo é bem simples. É a ressurreição provisória. Ressurreição provisória. Jesus ressuscitou Lázaro, lembra disso? Ressuscitou a filha de Jairo, quando ele disse para ela, Talita, cumi, menina, em aramaico, menina, levanta. Ela tinha morrido e foi ressuscitada. Um jovem que era o filho de uma viúva, filho único de uma viúva, da cidade de Naim. Jesus parou ali o enterro, o séquito, né? A procissão que levava o caixão dele para ser sepultado. Jesus achou esse enterro acontecendo. Queria dar uma paradinha aí. Parou, tocou no caixão, mandou parar e mandou o menino se levantar, e ele foi ressuscitado e devolvido à sua mãe. Essas ressurreições, como também aconteceu no Antigo Testamento, Elias foi instrumento de Deus para ressuscitar um menino. Eliseu também operou ressurreição até depois da sua própria morte. Um morto foi colocado sobre os ossos de Eliseu e esse morto foi ressuscitado. No Novo Testamento nós vemos ainda o apóstolo Pedro orando por uma senhora chamada Dorcas, e ela foi ressuscitada. Ela havia morrido e foi ressuscitada. Essas ressurreições bíblicas são chamadas de ressurreições provisórias, porque essas pessoas são ressuscitadas não para ir para o céu, elas são ressuscitadas para continuar vivendo na terra. Algo misterioso que aconteceu, e só Lucas fala sobre isso, foi que quando Jesus morreu na cruz, vários mortos que haviam morrido em Cristo, convertidos naquela época e tinham sido sepultados, se levantaram dos seus sepulcros e voltaram para suas casas. Todas essas ressurreições
foram ressurreições provisórias. Essas pessoas voltaram a viver a vida na terra e, claro, chegou um determinado dia em que elas morreram novamente. As pessoas que são ressuscitadas provisoriamente vão morrer duas vezes. Morreram uma vez, são ressuscitadas. Essas ressurreições provisórias são como uma cura de enfermidade, só que o doente já tinha morrido. Então ele é ressuscitado e curado e volta a viver a sua vida. Lázaro foi ressuscitado e continuou ali vivendo a sua vida com as suas irmãs, na sua casa em Betânia, comendo, bebendo, dormindo, trabalhando, vivendo a vida normal da terra, e esperando o dia que a sua morte de novo ia chegar. Essas ressurreições, elas são chamadas de provisórias. A ressurreição mais importante, e é a essa ressurreição que Paulo se refere, é a ressurreição definitiva. A ressurreição definitiva. Isso é o que mais nenhuma religião na terra prega, a não ser as religiões cristãs falsas. Mas o verdadeiro cristianismo, a verdadeira palavra de Deus, ensina acerca da ressurreição. Abra sua Bíblia aí em Daniel capítulo 12, versículo 2. A ressurreição sendo anunciada ainda no contexto do Antigo Testamento. Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. E Daniel foi usado por Deus para dizer o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Repitam. Vamos corrigir uma tradução aqui. Essa tradução em português que está aí, muitos, ela não é muito boa. No lugar da palavra muitos aqui, em hebraico está a palavra rav. E essa palavra rav em hebraico se traduz por todos e não por muitos. E os tradutores em português aqui da nossa Bíblia traduziram por muitos. Corrigindo a tradução, então fica assim, ó, lendo de novo o versículo corretamente, ó. Todos os que dormem, não muitos, todos os que dormem no pó da terra, ou seja, todos que morreram, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Leiam de novo agora, corrigido, todos. Essa ressurreição definitiva já começou. Porque um ser humano que foi morto já ressuscitou. Jesus Cristo. Por isso Paulo diz em Colossenses que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, o primeiro dentre todos os que morreram a ser definitivamente ressuscitado. Essa ressurreição definitiva é ressurreição para nunca mais morrer. É a ressurreição definitiva. E assim como Jesus Cristo, feito homem, morto, ao terceiro dia foi ressuscitado, dessa mesma forma, todos, sem exceção, todos os seres humanos serão ressuscitados. Todos.
Só que a ressurreição definitiva se divide em duas: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos condenados. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, porque ela já começou com o principal de todos os justos. Ela começou com Jesus. Os justos, homens e mulheres santos, convertidos, cheios do Espírito Santo, que viveram no mundo obedecendo a Deus e a sua palavra e morreram, seus corpos foram sepultados e as suas almas imortais foram para o paraíso, o mesmo lugar onde Jesus levou o ladrão que ele salvou na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso não é o céu definitivo. O céu definitivo é a casa do Pai, a Nova Jerusalém. O paraíso é outro lugar. O céu definitivo, o único ser humano que está lá, é o ser humano Jesus. É Jesus ressuscitado definitivamente. E você pode ler isso em João capítulo 3, versículo 13, onde está escrito: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Esse versículo, João 3,13, é a declaração de que, até agora, o único ser humano no céu, de corpo, alma e espírito, é Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado. As outras pessoas que foram salvas não estão lá no céu ainda. Elas estão em outro lugar, as suas almas estão em outro lugar chamado paraíso, esperando a segunda vinda de Jesus, porque Jesus prometeu em João capítulo 14, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos um lugar. E olha a ordem temporal, olha a ordem cronológica, e depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, estejais também vós. Portanto, ninguém subiu ao céu. Essa história, morreu, foi para o céu, não é bíblica, é mentira. E tem gente demais indo para o céu. Não pode morrer um famoso aí que tem alguém na televisão, foi para o céu. Não é assim que vai para o céu, não. Ir para o céu não é fácil. O apóstolo Pedro disse isso, 1 Pedro 4,18, Pedro disse que é com dificuldade que o justo é salvo. Jesus disse que ir para o céu não é fácil. Para ir para o céu tem que entrar pela porta estreita e caminhar no caminho apertado. E só aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvação não é fácil. Você vê pessoas facilitando salvação por aí, são hereges. Não são verdadeiros pregadores. Não são pregadores da verdade. Salvação é difícil. Mas ela é real. E já tem muitos salvos cujas almas estão no paraíso. Quando Jesus voltar, 1 Tessalonicenses capítulo 4 está escrito: eles serão os primeiros depois de Jesus a serem ressuscitados, receberão seus corpos de volta. A terra, não importa aonde esses corpos foram decompostos, eles serão recompostos. A terra devolverá, a água devolverá, o fogo devolverá esses corpos que viraram cinza de novo,
virarão corpo novamente, e essas pessoas ressuscitadas se encontrarão com Jesus sobre nuvens e serão levadas para Nova Jerusalém na segunda vinda de Jesus. As pessoas condenadas também morrem, seus corpos voltam ao pó, são sepultados, mas as suas almas imortais vão para o inferno. O inferno existe. O inferno é uma prisão de segurança máxima, chamada de Sheol em hebraico, de Hades em grego, que é a região da morte. E ali está o lugar chamado inferno, uma prisão chamada inferno, que durante toda a história recebe as almas dos condenados. Mas eles não ficarão no inferno. No fim do reino milenar de Cristo, quando a história da humanidade vai terminar, vai se instalar na terra o grande trono branco, onde o Pai será o juiz, e diante do Pai, as almas que estão no inferno serão tiradas de lá, receberão seus corpos de volta. Essa é a segunda ressurreição, a ressurreição dos condenados, e serão julgados pelo Pai diante do grande trono branco e declarados condenados, culpados dos seus pecados, já que nunca se converteram, nunca se santificaram, nunca obedeceram à palavra de Deus, pensaram que a vida era deles e que poderiam fazer o que quisessem, pensavam que eram livres para ser o que quiser, escolher o que quiser, pensavam que a palavra de Deus não era para eles, que eles poderiam desobedecê-la, que não tem nada a ver, pensavam que a Bíblia era ultrapassada, e assim viveram no mundo do jeito que é. A maioria dos bilhões de seres humanos na Terra hoje estão vivendo, e verão diante do grande trono branco que estavam errados, e por serem rebeldes contra Cristo, o que vão ganhar é o lago de fogo e de enxofre, onde serão lançados não só de alma, mas de corpo e alma, no lugar aonde haverá choro e ranger de dentes, aonde o germen, o verme da natureza humana não morre e o fogo não apaga, porque está escrito na carta aos Hebreus: horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Aí alguém pensa assim, mas que é isso que esse pastor está pregando? Ele tem que pregar que Deus é amor. Deus é amor, sim, mas é o amor que não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. 1 Coríntios 13. Deus é o amor que deu a verdade. Isso é o João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu o seu Filho. O Filho é a verdade. Preste atenção, o amor não salva, é a verdade que salva. O amor não liberta, é a verdade que liberta. Jesus não disse: conhecereis o amor e o amor vos libertará. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, para as pessoas que só conhecem o João 3,16, deixa eu apresentar o João 3,36, onde está escrito que aqueles que ficarem rebeldes contra Jesus, contra o Filho, contra a verdade, Jesus diz: eu sou a verdade, contra a palavra, o que permanece sobre eles não é o amor de Deus, o que permanece sobre eles é a ira de Deus. João 3,36. E sabe para quem que vai o amor de Deus? Jesus disse: para quem vai o amor de Deus de verdade? E ninguém decora isso, só decora o João 3,16. João 14,23. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e a esse o meu Pai o amará,
e nós viremos para Ele e faremos nele a nossa morada. Esses é que vão receber o amor. Jesus é chamado de sabedoria no livro dos Provérbios. Lá no livro dos Provérbios, Jesus é a sabedoria de Deus, e Jesus disse assim, a sabedoria disse, : eu amo a quem me ama. Eu amo a quem me ama. Por isso, João 14, 23, ele disse: se alguém me ama, a prova disso é que guardará a minha palavra, meditará na minha palavra, praticará a minha palavra, obedecerá a minha palavra, e meu Pai vai amar essa pessoa aí. E é para Ele que nós viremos, e é nele que faremos morada. É aí que está o amor de Deus. Para o mundo todo, o amor de Deus deu a verdade. Crê na verdade? Se submete à verdade? Obedece à verdade? O amor permanece. Não quer obedecer à verdade? Pensando que vai ser salvo pelo amor? Não quer obedecer à palavra? Pensando que é o amor que vai salvá-lo? Não vai ter mais amor, porque rejeitou a salvação ao rejeitar a palavra, ao rejeitar a verdade. Mas Deus é misericordioso. Sim, Deus é tão misericordioso que deu Jesus, que deu a verdade. Agora, para quem rejeitar Jesus, para quem rejeitar a verdade, não vai ter mais misericórdia. Não resta misericórdia para quem rejeita Jesus. A vida eterna está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não verá a vida. O que pesa sobre ele, o que permanece sobre ele é a ira de Deus. Bem entendido, irmãos? Todo mundo vai ressuscitar. Imagina que nós estamos vivos hoje aqui no mundo onde tem aí mais de, hoje, 8 bilhões. A Terra nunca esteve tão cheia de seres humanos. 8 bilhões. Mas esses 8 bilhões não são nada em relação aos que já passaram pela Terra desde o início da história da humanidade. Muito mais de 8 bilhões já viveram nessa Terra e todos morreram. Os que estão vivendo hoje vão morrer. Você também. Diga para o seu irmão, você vai morrer. Coisa boa para dizer, né? Você vai morrer. Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. E todos os que ainda hão de nascer, também vão morrer. Mas todos os que passarem pela morte, todos serão ressuscitados. Uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Repita essa frase depois de mim aqui, ó. Ninguém escapa de Deus. Sabe quem disse isso? O próprio Deus, em Isaías capítulo 43. Não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Vamos encerrar com esse texto, Isaías 43, e olha como esse texto fala de salvação. Isaías 43, do 11 ao 13. Isaías 43, do 11 ao 13. Glória a Deus. Eu convido vocês a ficarem de pé, se puder, e leiam comigo de pé esses 3 versículos. Isaías 43, de 11 a 13, o próprio Deus falando. Leiamos juntos.
Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá?